Fluminense perdeu para o Júnior de Barranquilla nesta terça-feira, se complicou no grupo, mas esse vídeo aqui é para a gente poder falar sobre a atuação individual de cada jogador. Então deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Beleza? Vamos embora então, começando com o goleiro Marcos Felipe. Marcos Felipe, enfim, partida simples, Marcos Felipe, fácil de analisar, porque não teve culpa em nenhum dos dois gols, né? Um chute com muita curva, outra bola de cabeça dentro da grande área. Mas tomou 2 gols, né? Fez uma boa defesa num lance especificamente do meio de campo do Vieira e nada muito além disso. Ou seja, tomou 2 gols, tem que ser cobrado por isso, obviamente, mas também não teve oportunidade também não teve culpa nesses gols e etc. Bem, vamos para a lateral direita. A lateral direita que tem Lucas Calegari. Bem, Calegari que a gente pode conversar bastante sobre Calegari, né? Pode conversar pelo menos um pouco sobre Calegari, porque vi muita gente condenando a partida de Calegari e não achei tão má assim essa partida, uma partida tão ruim. Não achei que ele foi tão mal. Pelo contrário, até foi importante no primeiro tempo, em alguns momentos, para poder, ofensivamente, o Fluminense ter uma importância, participou das jogadas. Aquela jogada, por exemplo, que cai no pé de Luiz Henrique dentro da área, foi participação dele. Agora, defensivamente, o Santa Fé jogou muito por dentro, jogou pouco pela sua lateral. Tem a questão no gol, mas a falha é muito mais de Martinelli do que dele. Enfim, e também tem o erro no campo de ataque quando recebe de Luiz Henrique, fica sem saber o que fazer e desperdiça uma boa oportunidade do Fluminense. No todo, a partida de Calegari era até para ser boa para mim, mas esses pequenos pontos acabam atrapalhando. Na zaga, a gente vai ter Lucas Claro por um lado e vai ter pelo outro Nino. E para mim foram 2 atuações diferentes. Bem, primeiro começando pela atuação de Nino. Nino que pra mim fez uma partida boa, não foi uma partida ruim, não foi uma partida desastrosa, não, pelo contrário, foi uma partida boa. Pra mim a segurança da defesa do Fluminense passou muito pela atuação de Nino. Já Lucas Claro, e assim, só pra destacar, Nino que ganhou quase tudo, por baixo e pelo alto. Foi importante na saída de bola, não deu mole. Bola longa com ele, caía no pé do Fluminense. Já no caso de Lucas Claro, não. Lucas Claro, vocês terem noção, ele disputou 8 bolas, ganhou 3. Perdeu a bola 8 vezes. Não é o tipo de desempenho que a gente espera de um defensor. Já ainda no caso de Lucas Claro, tem a questão do gol. Obviamente que isso pesa e influencia na nota de Lucas Claro. Foi um zagueiro que foi atrasado no primeiro gol que o Fluminense leva, o gol de cabeça, e isso é um fato, não tem como culpar. Espero eu que o Lucas Claro se recupere logo, porque foi mais uma partida dele em que ele foi abaixo. A gente vai precisar muito dele para poder seguir na temporada jogando desta forma. Na lateral esquerda, Egídio, tô certo? Não, tô errado porque Egídio não jogou essa partida. A lateral esquerda foi Danilo Barcelos, e assim como eu vinha falando algumas vezes, Danilo Barcelos, assim, na verdade até me surpreendeu um pouquinho defensivamente, né? O Fluminense não teve problemas pelo lado dele, mas como eu falei pro Calegari, o Júnior não atacou tanto pelo lado de Danilo Barcelos, pelas laterais, na verdade. E ofensivamente, pouco produziu. Aí você vai falar, Gabriel, se ele não teve culpa defensiva e ofensivamente pouco apareceu, a nota dele não era ser um pouco maior, já que ele não prejudicou o Fluminense? Não, porque ele tinha que aparecer ofensivamente. Chegou várias vezes no campo de ataque? Chegou, jogou até, poderia até ter ido mais em alguns momentos pra mim. Mas, de se destacar que foi um jogador que tentou muito. Errou muitos passes? Errou, mas muitas bolas longas também. Enfim, foi um jogador voluntarioso, não fez uma partida horrorosa, e isso pra lateral esquerda hoje aparentemente já parece ser o suficiente pra funcionar. Aparentemente já parece brabo, né? Vamos pro meio de campo. No meio de campo a gente tem esses dois homens aí, não, Iago Nenê não, aqui ó, Iago e Martinelli. E bem, aí a gente começa a ter algo que eu acho que vocês, enfim, não sei. A opinião de muita gente, inclusive da transmissão sobre a atuação de Martinelli, pra mim, não reflete muito o que foi a partida dele. Gabriel, você achou que a partida dele foi boa? Tava achando até boa, mas tem uns erros individuais que me incomodam bastante, né? Porém, no resto, a partida boa. Cansando no final para um jogador que vem jogando excessivamente muitas partidas. A partida pra mim de Martinelli é uma partida nota 5. Aí você vai falar, Gabriel, mas negativamente teve o lance do gol. Concorda, falha no lance do primeiro gol, ele dá mole, ele deixa muito espaço pro jogador eu posso ter falado de Santa Fé em algum momento, tá? Mas pro jogador do Júnior cruzar. Concordo com isso.
Mas ele foi quem conseguiu fazer o Fluminense sair jogando por várias vezes. Foi ele que voltava para desarmar. Algo que Iago não fazia. Iago é muito importante no esquema do Fluminense de box to box. Ir para um lado e voltar, ir para o outro. Isso, ele é muito. E ninguém desconfia do vigor físico dele. Boa parte dessa nota aqui, inclusive, é por causa do vigor físico dele. Mas revejam o lance do segundo gol. Iago não pode confundir vigor físico com ir de primeira. Foi facilmente driblado pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Uma delas resultou num gol do Júnior. O segundo gol do Júnior nasce num contra-ataque em que Iago dá o bote desesperado errado, toma facilmente a finta. Gol do Júnior. Bem, a partida pra mim foi ruim, não teve uma produção ofensiva tão boa, não foi aquele jogador que ofensivamente consegue criar alguma coisa e defensivamente, como falei, foi problemático nesse ponto. Vamos para o meio de campo agora. Bem, vamos para o meio de campo, né? Como eu falei, vamos para Ruani Casares. Para mim, nota 4. Não foi uma boa partida de Casares. A gente tem que ser sincero com isso. Teve um lampejo. Assim como a gente criticava, eu brinquei várias vezes, né? Nossa, tira Nenê que resolve e tal. Não ia resolver todas as questões. Os lampejos, bem, Casares teve um hoje, no primeiro tempo, algo que Nenê não vinha tendo, de fato. Kaique perdeu o gol. Né? Dessa vez foi o único lampejo que ele teve, foi substituído. Por que a nota 4? Porque teve um lampejo que poderia ter decidido o jogo. No resto da partida ele não é que ele enterrou o Fluminense, mas pouco apareceu. Deveria ter aparecido mais. Kaique perdeu o gol, ele não decidiu a partida. Vamos para o ataque agora e a gente começa justamente com o homem que perdeu o gol, com Kaique. Kaique que... Ficou engraçado, né? Kaique que não fez uma boa partida, vamos ser sinceros, mas conseguiu produzir alguma coisa ofensivamente. A nota 5 para ele é justamente porque ele conseguiu jogar, conseguiu atacar, conseguiu produzir jogadas pela direita, tanto ali junto com o Calegari, em alguns poucos momentos, mas sejamos sinceros, também é outro que sumiu. No segundo tempo jogou só 10 minutos, mas no primeiro tempo jogou muito pouco. Apareceu para alguns lampejos, tem um chute de fora da área, uma jogada ou outra, e perdeu o gol, né? A gente tem que ser justo com esse fator dele ter perdido o gol. Não achei a partida horrorosa dele, mas achei uma partida fraca. E o fato dele ter perdido o gol pesa na nota, bem como o Luiz Henrique, que recebe a mesma nota, inclusive. O Luiz Henrique é um atacante que produziu, acho que produziu até mais do que Kaique. Produziu até mais do que Kaique mesmo. Eu vou alterar a nota do Luiz Henrique. Ele produziu mais e o gol perdido por ele foi um pouco menos agressivo do que o de Kaique, né? Kaique teve todo o tempo do mundo pra correr com a bola, pra poder fazer o lance. Luiz Henrique chegou cara a cara, era só ter tirado o goleiro? Foi um gol perdido. E um time que joga de maneira reativa já não pode perder 2 gols. Que dirá os mesmos dois jogadores perderem 2 gols em 2 jogos seguidos, como foi contra o Flamengo e contra o Júnior. O Fluminense precisa ter calma e concentração para poder matar a jogada. Time que joga assim tem que ter isso. Ainda mais um time que joga assim e tava querendo atacar hoje, é óbvio que ia ter problemas. Luiz Henrique na marcação funcionou um pouquinho melhor ainda. Na criação de jogadas foi importante, mas o gol perdido realmente vai tirar o sono de muitos tricolores e acho que dele, inclusive. Bem, na centroavância, a gente teve Frederico Chaves Guedes. Uma partida em que Fred não recebeu muito a bola, isso é um fato, mas também, enquanto teve a bola, conseguiu participar do jogo. Por isso que as partidas de Fred vinham sendo muito 8 ou 80, né? Ou pelo menos 4 e 8, né? Se ele faz o gol, ele foi muito bem. Se ele não faz o gol, ele não foi muito bem. Enfim, eu sei que também não é exatamente assim o tempo todo, mas nessa partida, por exemplo, foi um desses casos. Não foi assim o tempo todo. Ele entrou, fez uma boa partida, deu uma assistência espetacular para Luiz Henrique, mas a única bola que caiu no pé dele, ele pegou meio que de canela, chutando mascado para fora. Foi a única chance que Fred teve. Fred não teve outra chance no jogo. Ajudou muito, colaborou mais do que o normal na marcação. Fico elogio quanto a isso, mas hoje não veio gol. São 9 gols em 11 jogos, agora precisa voltar a marcar para não ficar aquele incômodo de, putz, né? Tá faltando gol, hein, Fred? Bem, vamos para quem entrou. Entraram 3 juntos. E eu vou começar com um que entrou com uma disposição fora do normal, que é ele, Caio-SP, El Grande Caio Paulista. Caio Paulista que entrou com uma disposição fora do normal, como eu falei, né? Entrou correndo muito, entrou pra jogar, entrou... Enfim, valorizo isso, valorizo quando um jogador entra e assim, tava realmente... fora do normal mesmo. Tava realmente bizarra a disposição. Caio Paulista entrou pra jogar aqueles 40 minutos ali. Por isso a nota 6. De desempenho técnico mesmo, fez boas jogadas. Não é que ele foi aquele maluco que entrou correndo igual doido.
e só dá tapa na frente, perde a bola, não fez. Uma jogada que rendeu um bom passe para Abel Hernandes, um passe até inteligente. Pela esquerda também fez uma jogada conseguindo limpar 3, 4 de uma vez. E claro, teve muita intensidade. É para ser titular? Acho que não. Acho que não vejo possível uma vaga de titular para ele. Mas tá jogando o suficiente pra gente não ouvir reclamações sobre Caio Paulista. Se integrou, de fato, a um elenco de Libertadores. E apesar de não ter sido importante pra virada do jogo, do resultado, foi importante para todo o contexto do jogo naquele momento. Bem, outro que entrou nesse mesmo momento foi o atacante, meia, sei lá, Nenê, que entrou e hoje viveu o dia inverso ao de Casares, né? Viveu o dia inverso. Por quê? Porque normalmente era Nenê muito mal, Casares entra, faz uma boa jogada, um lampejo e sai ovacionado pela torcida que gosta de escalar o time. Hoje foi o inverso. Nenê entrou, não entrou também pra mim esse mudo. Pra mim, Caio Paulista até entra um pouco melhor do que ele, né? No contexto geral do jogo. Mas, meu amigo, a assistência, a passagem de Nenê, a inteligência, receber o passe e a rolada que ele dá pra Abel Hernandes, 99% dos jogadores ali no lugar dele bateriam cruzado pro gol, bateriam reto pro gol. Ele deu uma rolada espetacular. Foi um passe muito bom. E, Gabriel, mas nem foi tão espetacular assim, ele só rolou. Se fosse Casares. Então, assim, gosto de destacar isso. Ele contribuiu pro time, mostrou aquilo que eu falei muitas vezes, tô me repetindo bastante porque muitos dos problemas do time eu já vinha relatando. Saída de Nenê não ia consertar tudo. Como não consertou? E hoje, num dia em que ele esteve mais inspirado do que Casares, ou talvez a assistência dele tenha funcionado mais do que a de Casares, no sentido de sair o gol, ele leva uma nota 6,5 e termina o seu dia de Casares, né? Como eu citei algumas vezes. Entrou também nesse mesmo momento o Gabriel Teixeira, que foi quem entrou no lugar ali no ataque. E assim, o bom passe pro gol contrasta com uma atuação de alguém que não conseguiu produzir muita coisa no resto do jogo. A nota de Gabriel Teixeira seria baixa. Seria até mais baixa do que esse 6 aí que eu tô dando. Mas o passe pro gol é realmente espetacular. Não conseguiu ter a intensidade que Caio Paulista teve e nem conseguiu ter a técnica que Nenê teve. Teve só o lampejo do passe mesmo, do bom passe, um passe de trivela. A nota dele era pra ser até bem mais baixa. Pra mim caiu o nível em relação a Luiz Henrique quando o Gabriel Teixeira entrou. Depois Roger até tenta inverter, joga pra Caio Paulista pro outro lado. E aí a gente vê o Fluminense jogando mais pela esquerda. Enquanto ele tava na esquerda, o Fluminense tava jogando mais pela direita. Então isso mostra que de fato não entrou bem Gabriel Teixeira. Espero que se recupere logo. É um jogador muito importante pra esses segundos tempos do Fluminense. E pra fechar, assim, Abel Hernandes. Gabriel, pra fechar vocês vão entender o porquê, né? Abel Hernandes, jogador que entrou e, assim, eu quero destacar somente a estrela de Abel Hernandes. O jogador entrou, praticamente disputou 2, 3 bolas na área e deu um toque na bola e fez o gol. Eu até agora não gostei muito do que eu vi de Abel Hernandes no sentido técnico e tal, mas, meu amigo, eu não tenho argumentos contra. 4 gols. Mas 4 gols. 2 de pênalti. 4 gols. O cara tem 4 gols no Fluminense até agora, é um dos artilheiros da temporada. Na pior das hipóteses, se eu quiser criticar muito a Abel Hernandes, eu pelo menos vou ter que reconhecer que posicionamento bom ele tem. Fez o gol, teve essa importância, a nota 7 tá aí, e ele foi destacado aqui agora como o cara do Prev Caralto, né? O Prev Caralto, o jogador Prev Caralto da partida foi Abel Hernandes. Prev Caralto, pra quem não sabe, é uma empresa que faz de proteção veicular, é conhecida no estado do Rio todo e tá sorteando uma camisa oficial do Fluminense. Exatamente. Do Fluminense, tá? O site tá aqui na descrição, você abre o site, faz ali o seu cadastro. Gabriel, mas vamos ficar me ligando direto no telefone. Nem telefone precisa colocar. Faz o cadastro, vai lá, digita certinho, bonitinho. Você vai estar concorrendo a camisa do Flusão. E a camisa é só pra quem vem aqui do Raiz Tricolor. Então, assim, se eu fosse você, eu ia lá e dar essa moral pra gente aqui do Raiz Tricolor e dar a moral também pra você mesmo pra ganhar a camisa oficial. Bem, Abel Hernandes foi o jogador Prev Caralto, esteja no lugar certo na hora certa, quando acontecer um problema com o seu carro, sua moto, né? Enfim, aproveite, faça como Abel Hernandes, esteja no lugar certo, esteja com o contato certo da Prev Caralto. E pra gente fechar, Fred não, Bobadilha, vai ficar sem nota? Mas eu queria só fazer um destaque que eu fiz na análise pocket, né? Eu tô com medo realmente de Bobadilha, assim, tirando a piada e tal, vai acabar fazendo um gol no Fla-Flu, mostrando ali a pelvis, vai fazer, enfim, a piada ok, mas Bobadilha entrou
e ele, em 30 segundos, ele disputou 2 bolas no alto que eu, sem jogar bola há 1 ano e 3 meses, mais ou menos, tô com mais tempo de bola do que ele. Totalmente sem tempo de bola, não deu 2, 3 toques na bola, então, obviamente tinha pouco tempo, entrou só pra ter bola na área, enfim, acabou não rendendo. Assim, eu quero ver Bobadilla jogando bola, até agora eu não vi. Até agora, quando a gente tira a piada, a gente não conseguiu ver Bobadilla jogando bola. E pra Roger não ter dado uma chance pra ele até hoje, talvez é porque nos treinamentos o Roger também esteja vendo o nível. Tenho medo do que foi visto pra contratar Bobadilla. Fica só essa ressalva aí. Fica sem nota porque, obviamente, jogou muito pouco tempo. Então é isso. Saudações tricolores. Até a próxima. Fla-Flu sábado. Valeu.